editorial de hoje destaca valores que precisamos considerar na hora de escolher quem vai decidir por nós o que fazer com tanto dinheiro de impostos e também que leis deveremos obedecer. Enfim, o editorial nos mostra valores que devemos buscar. Hoje o Brasil comemora o dia de Luiz Alves de Lima e Silva. Com esse nome de batismo, talvez vocês não se lembrem quem é este único brasileiro que, neste país tão pobre de líderes e heróis, tem duas datas nacionais em honra à memória de seu nome. Duque de Caxias, além de patrono do Exército Brasileiro, cuja data se comemora hoje, o dia do seu nascimento, 25 de agosto, é também data oficial nacional da PM, ou seja, dia de todos os policiais e polícias do nosso Brasil. Em homenagem a este exemplar brasileiro, parabenizo, mesmo sem conhecer pessoalmente, os comandantes do 5º BEC e da 17ª Brigada de Selva em Rondônia, Tenente-Coronel Marco Antônio Siqueira de Oliveira e o Brigadeiro General André Luiz Novaes Miranda, eles que hoje comandam a mais importante instituição na transformação do nosso território em Estado, que é o Exército Brasileiro. Estado cujo nome homenageia outro grande militar do Exército, o Marechal Rondon, e que foi implantado por Jorge Teixeira de Oliveira, nobre coronel que administrou durante 5 anos milhões e milhões de reais, cruzeiros na época, sem jamais ser causa de qualquer suspeita de corrupção. E nesses tempos de eleição nacional e estadual, vale lembrar que foi o Exército Brasileiro que, em 64, nos livrou da ditadura comunista, o pior e mais assassino sistema político da história mundial, e pelo qual Zé Dirceu, Genuíno, Dona Dilma e muitos petistas roubaram, sequestraram e até mataram, tentando implantar aqui no Brasil. Outro fato dessa semana merece registro com o mesmo orgulho com o qual homenageamos nosso Exército: a saída anunciada do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Joaquim Barbosa. Esse é o cara, podemos dizer. Negro, primogênito de 8 filhos, pai pedreiro e mãe dona de casa, passou a ser arrimo de família quando estes se separaram. Aos 16 anos, foi sozinho para Brasília, arranjou emprego na gráfica do Correio Brasiliense e terminou o 2º grau, sempre estudando em colégio e universidades públicas. Só essa introdução do seu currículo, que você pode ler na Wikipédia, basta para destruir a vergonhosa cota para negros, criada para a Universidade Brasileira. Mas Joaquim fez mais que servir de exemplo para negros, pobres e desmoralizar essa lei racista. Em 2013, a revista Time o elegeu como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, e a BBC Brasil o listou entre os 10 brasileiros que mais foram notícia no mundo. Mas isso também ainda é pouco sobre Joaquim Barbosa. É que ele se tornou exemplo forte e atual para nomeados de qualquer escalão. Sim, num país em que nomeados fazem qualquer cambalacho e assinam qualquer documento para agradar seus superiores, mesmo sendo eles mafiosos públicos, o presidente do Supremo colocou o direito, a ética, a honra e a nação acima do padrinho, ao não se curvar ao presidente Lula, que quis pressioná-lo a proteger seu time de mensaleiros. Dr. Joaquim Barbosa sequer ouviu, foi contra parte do Supremo, levou todos à cadeia e, nesta quinta, anunciou sua renúncia, porque esta corte, que era para ser ícone mor de justiça, está hoje pior composta que quando ele assumiu. Vai, mas fica. Fica no lugar onde todo brasileiro, quanto mais juiz, deveria ficar, na memória maior, no reconhecimento geral, na galeria daqueles que devemos reverenciar e imitar. Mas no conluio doentio entre eleitores e eleitos, infelizmente, nossa grande maioria prefere o andar da sarjeta, o andar da preguiça intelectual, do comodismo moral, da subserviência cartorial, do jeitinho pequeno, das vantagens imediatas, enfim, de tudo que mantém uma nação potencial numa republiqueta perene, através dos circos, das novelas, BBBs, futebol e loterias que a todos seduzem e iludem, como se fôssemos mesmo uma nação de macunaímas e nunca de milhões de Caxias ou Joaquins Barbosa. Considerando que estamos em ano de eleição nacional e estadual, nós, do Mais Rondônia,
Conscientes de que o governador Confúcio Moura significa somente atraso, demagogia, falta de visão e excesso de corrupção, sonhamos, lutaremos e até rezamos para que nossos eleitores escolham um candidato que implante aqui uma nova ordem e moral política. Não apenas como promessa eleitoral, mas real, prática, inegociável e perene, cotidiana. Para isso, basta que o eleito volte ao início desse editorial e se espelhe na honra e exemplos de dignidade, trabalho, visão e conduta pública do Duque de Caxias e outros militares que têm tudo a ver com o nosso Estado, o Marechal Rondon e o saudoso Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, filhos do Exército e pais desse jovem e promissor Estado. E para encerrar, se você gostar de ler, feche essa noite de domingo pesquisando no Google o artigo escrito pelo Procurador Federal Reginaldo Trindade, cujo título é Um Vietnã nas Ruas de Porto Velho. E leia-o. É útil e importante para todos nós que dirigimos e podemos matar ou morrer a qualquer momento por causa do nosso trânsito e atitudes ao volante.